Quem aqui assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos? O filme, eu acho que é Robin Williams, né? Não, é Robin Williams. Eu não sou muito bom assim, mas de cinema, mas eu acho que foi ele. Bom, vocês estão confirmando, deve ter sido mesmo. Olha, Sociedade dos Poetas Mortos. Lembra do Carpentier? Como começa o filme? Ele está numa universidade nos Estados Unidos, ele é um professor, ele reúne a turma, ele reúne os alunos na flor da idade, os universitários, com o mundo inteiro à sua frente, com todo vigor, e reúne todos eles diante de uma foto enorme. Lembra? Uma foto de uma turma muito antiga, lá de 1910 ou 1920, do começo do século passado. E era uma foto que mostrava os jovens como eles, com as suas expressões de felicidade, de sarcasmo, de alegria, cada um à sua maneira, ali retratados, numa foto histórica, que entrou para a posteridade, que está lá no paredão daquela universidade. E agora o professor convida os alunos a olharem para ele. Sabe? A maior parte deles já não existem mais. A maior parte daqueles que estão registrados naquele quadro já não são mais moços e nem respiram mais entre Deus. Olha, e sabe o que ele falou? Estes jovens estão sussurrando algo para vocês. Esses jovens da tela, esses jovens da fotografia, eles estão querendo comunicar algo para nós. Vocês conseguem ouvir? Não, ninguém está ouvindo nada. Então cheguei mais perto. Cheguei mais perto. Eles estão dizendo algo. Ah, sim, eu estou conseguindo ouvir. Vejam, eles estão dizendo carpe diem. Carpe diem. É uma expressão latina. O que significa? Aproveitem o dia. Aproveitem o dia. Essa era a mensagem daqueles jovens. Por quê? Porque eles já não podem mais aproveitar. Porque a morte pôs fim aos sonhos deles. E muitas vezes, e essa era a mensagem que o professor queria passar, muitas vezes nós temos essa existência para usufruir, para explorá-la, e estamos acanhados, estamos acabrunhados, mas é a única coisa que temos, porque a morte põe fim a tudo. Veja, esse é o ponto de vista existencialista do aqui e agora. Não se cogita de Deus, não se fala da eternidade, se pensa na vida apenas em termos do aqui e agora ou do debaixo do sol. A expressão que aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes, 30 vezes em 12 capítulos, num livro de sabedoria. Não é à toa, é palavra-chave. É palavra-chave, debaixo do sol. Delimitando assim a abordagem que se faz. O autor crê em Deus, mas o autor de Eclesiastes crê em Deus, mas usa 30 vezes a expressão debaixo do sol. O professor não crê em Deus. O professor é um existencialista, é um ateu, que não, um ignóstico, alguém que não sabe se Deus existe, que não vive a sua vida, não pauta a sua vida sobre o prisma da eternidade, que não cogita de valores eternos e de valores espirituais, mas que pensa apenas na vida em termos do aqui e agora. Quando nós somos levados a pensar como existencialistas,
como ateus, vamos parar para pensar. Talvez esse professor tenha razão no que está dizendo. Se Deus não existe, se não tem juízo final, se não tem céu nem inferno, se tudo que existe é aquilo que está aqui, debaixo do sol, aquilo que o sol pode cobrir com o seu alcance, não existindo no céu, um além do sol. Então, meus amados irmãos, será que nós não chegaríamos à mesma conclusão do professor? Olha, aproveitem o dia, é a única coisa que vocês têm. Por que você é tímido? Besteira. Falar que nem um amigo meu, eu era bem tímido, um amigo meu chegava querendo dar força, quando a gente era adolescente, ele falou: vai lá, chega junto, não perde a oportunidade não. É um pensamento do existencialista. Você tem que fazer, vai, faz logo, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. A única coisa que nos resta é o hedonismo, ou seja, curtir, usufruir do nosso trabalho, tentar tirar o maior proveito possível das coisas que estão ao nosso redor, porque é isso que é a vida. A vida se resume a essa existência que temos. Então procure se dar bem, procure se dar bem, não passa vontade, mas cuidado com as consequências, claro, mas não passa vontade. O hedonismo, o prazer, a busca do prazer, da satisfação, da alegria, da felicidade temporal nessa vida, debaixo do sol. Carne diem, eles já não podem mais, sabe? Teve gente ali que passou pela vida e que perdeu muita oportunidade e que agora já o tempo passou, a juventude passou, e ele está dizendo para você que ainda é jovem: olha, não perca a sua juventude, curta mais, aproveita mais, seja bem sucedido, usufrua mais da vida, curta mais, é a única coisa que você tem. Essa perspectiva humanista, perspectiva existencialista, hedonista, materialista, pensando na vida, explorando a vida e explorando a existência do ponto de vista do debaixo do sol, esta é uma conclusão muito plausível, muito razoável. Todos nós conseguimos compreender essa mensagem, que essa era a mensagem do filme Sociedade dos Poetas Mortos, ou não? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Era essa mensagem que se passava, e é essa mensagem que passam os existencialistas. É essa mensagem que a gente vê quase em todas as novelas, quase em todos os filmes. Não se cogita de Deus, não se transcende jamais. A coisa fica restrita ao aqui e agora. Se não há Deus, se não há um porvir, se tudo o que há e que existe é o que vemos nesse mundo concreto, então carpe diem. Bem, o autor de Eclesiastes é uma pessoa que acredita em Deus, certamente ele menciona Deus várias vezes, mas ele é Salomão, ele é filho do rei Davi, um homem rico, um homem poderoso, um homem famoso, tudo aquilo que as pessoas geralmente gostam e queriam ser, que anseiam ser, Salomão era. Tudo que ele tinha, as carruagens de última geração, né? Tudo da tecnologia, tudo. Falar de prazeres então de Salomão é brincadeira. Seu harém possuía mais de 1000 mulheres. Esse homem era rico e poderoso, ele comia do bem e do melhor. Esse é o homem que escreve o livro de Eclesiastes, um homem com vantagens sobre todos nós, sobre a grande maioria dos seres humanos, um homem privilegiado por ter nascido num palácio real como príncipe e tornando-se ele posteriormente rei, e com o mundo a seus pés, sem as limitações que a maior parte de nós tem. É esse homem que explora a vida, e ele escreve, ele faz questão de denotar: debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. O que eu concluo, pensando na vida apenas em termos do aqui e agora, como deixando de lado Deus, pensando em termos apenas do aqui e agora, e explorando a vida, e buscando significado e
sentido na vida, a minha conclusão como rei, depois de ter explorado ao máximo todas as fontes da vida, tudo que a vida tem e oferece, é poder eu tive, é honra, é fama eu tive, coisas deleitosas e prazerosas eu saboreei, possuir coisas eu possuí, construir coisas eu construí mais do que qualquer outro na minha geração. E a conclusão desse homem é que é tudo vaidade, é canseira, é enfado, é correr atrás do tempo. Sabe uma coisa? Só quem chega a esse ponto é que verdadeiramente poderia e pode dizer o que ele disse. Só quem tem esse privilégio, só quem usufruiu de tudo, experimentou de tudo, é que pode chegar a essa conclusão. Porque senão nós podemos ficar na ilusão de que ainda não encontramos sentido e significado porque nos falta isso. Ainda não encontramos a plenitude de nossa existência porque ainda não experimentamos aquilo outro. Ah, quando eu tiver isso, se eu conquistar isso, aí sim serei feliz e pleno e satisfeito. Maravilhosa será a minha vida e minha existência. Cada um de nós, da sua medida, tem experiências. Vejam só, eu lembro que na minha adolescência queria me casar e eu não tinha condições. Aí eu sonhei um dia, falei, se um dia eu tiver condição de ter a minha casinha para poder me casar, eu não preciso de mais nada, seria o homem mais feliz do mundo. Com 20 anos eu já tinha construído a minha casa. Com 21 eu me casei. Eu não vou dizer que eu não fui feliz, mas essa história, eu estaria satisfeito para sempre, não vou precisar de mais nada, eu descobri que não era bem assim, né? Logo queremos ser filhos é uma coisa boa de ter ou não? Eu achava que só estar do lado da pessoa amada já era algo que me bastaria. Agora eu quero ter filhos, e depois com os filhos eu quero educar. Aí depois eu quero uma casinha um pouquinho melhor, um pouquinho maior. Aí o carro ia mal, porque eu vendi meu carro, meu Fuscão 74, para me ajudar a construir a minha casinha. Fiquei sem carro, o carro vai ajudar a gente a ser mais feliz. E todos nós sabemos que, de uma maneira ou de outra, temos experiências de que quando finalmente conquistamos aquilo que tanto sonhávamos e usufruímos, não é que elas não são coisas boas, mas de repente nós percebemos um vazio. Bem, acho que ainda está faltando alguma coisa. E o que é isso que está faltando? Aquilo que achávamos que era o que faltava, quando já não falta mais, descobrimos que está faltando alguma outra coisa. Os rios, diz o autor de Eclesiastes, correm para o oceano, e o oceano nunca se enche, nunca se para. Imagina nosso coração, nossa alma, parece um oceano, bebe de todos os rios, de todas as fontes da vida, e quando já bebeu bastante de tudo, parece agora está satisfeito. Não, queremos ainda mais, e queremos mais. É insaciável. Nós descobrimos, e quem descobre mais é aquele que teve mais. Porque eu, na minha pobreza, ou nas minhas limitações, achava que o que me faltava era a casinha. Mas quem já teve uma casinha sabe que isto não basta. Não é? E quem já teve um casarão? Agora tá bom. Quem já teve casarão sabe que não basta. E fortunas. Ele teve toda a fortuna. E ele descobriu, mas não é suficiente. Eu já tenho 1000 mulheres. Sabe uma coisa? Não estou satisfeito. Eu estou cansado.
corre o risco de ficar cansado, né? Se é que você me entende, né? Nunca comeu doce. Quando tem oportunidade de comer demais, pode ficar enjoado. Então a gente achava que precisava mais, e quando tem demais a gente fica intoxicado. E a gente fala, mas não é isso. E ainda mais quando se tem tudo e de repente a perspectiva da morte, meus amados irmãos, a perspectiva medonha da morte sobre cada um de nós como uma espada sobre nossa cabeça, e a gente não sabe a nossa hora. Ele descreve aqui, você vai lendo as páginas, ele descreve dos capítulos que assim como acontece na pescaria, o que acontece na pescaria? Tem alguém pescando, lançando a rede, e os peixes embaixo nem sabem o que vai acontecer, de repente chegou a hora do peixe, a rede acusa banho. Ele diz que mais ou menos somos nós assim aqui nesse mundo. Ninguém tem garantia de nada. De repente a rede é lançada e nossa vida ceifada. Aí do que valeu todo o esforço. E quando a gente para pensar na vida em termos dessa limitação da morte, a gente tem tanta história. Jovens são mortos, no vigor, na vitalidade, são mortos em guerra, são mortos em acidentes, em tiroteios, por uma doença, por qualquer coisa. E eram pessoas que estavam estudando, lutando, se esforçando, que tinham uma perspectiva de vida, e de repente a morte. Que grande absurdo! Nós ficamos chocados com a morte de crianças, com a morte de jovens. Isso faz da vida um verdadeiro absurdo, da perspectiva do aqui e agora. A morte põe fim a tudo, do debaixo do sol. Quando não se pensa, não se transcende, não se vê o além desta vida, quando não se tem temor do Senhor, a morte põe fim a tudo e acabou. E a gente fica chocado. E essa ameaça constante dela sobre nós, dela sobre nossos entes queridos. Quem pode ter paz, meus amados? Tudo na vida é o que você tem aqui e agora. E a morte é uma ameaça constante, a espreita. Porque para acabar, às vezes, com a nossa alegria, não precisa a nossa morte. É só a morte de alguém que amamos muito. E se quer saber a desgraça, quanto mais amamos, mais sofremos, não é mesmo? Nesse sentido, o egoísta até que padece menos. Olha que miséria a vida do ponto de vista. Ele diz que nem a sabedoria é de grande valia. Claro, traz alguma coisa, traz alguma vantagem para essa existência que temos aqui e agora. Mas ela consigo também traz um tormento medonho, tremendo. Por quê? Porque quem é sábio, quem contempla, quem conhece, como diz o ditado alemão, se nós soubéssemos como se faz as salsichas e as leis deste país, nós não dormiríamos sossegados. Bom, quanto mais sabedoria, dá para entender? Quanto mais sabedoria, mais peso, mais dor, mais lamento, mais angústia. Quando a gente sabe o que rola, quando a gente sabe o que acontece, a gente até fala, mais feliz é aquele simples, aquele senhor da voz humilde, na sua concepção de mundo mais reduzida, tem menos agonia na sua alma do que aquele que mais sabe, mais conhece. A própria sabedoria traz consigo um peso pesado, uma dor. Ele contempla, ele escreve isso. Meu livro de Eclesiastes. Nem as conquistas. As conquistas. Ser um herói, ser famoso. Ele Salomão conquistou tantas coisas. Ele diz a grande bobagem. Quando a gente morre, quer saber de uma coisa? Tudo que eu conquistei, para quem vai ser? E a gente lembra do que aconteceu com seu filho Goku.
teve o reino dividido, que não teve a sabedoria do Pai. Gente, quanta miséria nessa. Uma das coisas boas é que a gente não sabe o futuro. Se a gente soubesse o futuro de tudo, não sei se a gente tinha ganho para trabalhar, para fazer todas as coisas. Mas a parábola que Jesus conta sobre aquele homem fazendeiro que prosperou muito e na sua prosperidade mandou ampliar os seus celeiros, e por fim, quando contemplou tudo que ele havia conquistado na vida, ele conclui da seguinte maneira: ele diz assim: agora chegou a hora de usufruir. E tem sempre gente adiando usufruir, né? Eu vou trabalhar essa época de trabalhar, agora vou chegar a minha aposentadoria aí se eu arrebentar a boca do balão. E se dedica, e ansiedade, e luta, e é um batalhador, uma pessoa que eu vou te contar. Conquistou tudo ele. Aí falou: agora a alma come, bebe e regala, agora usufrui de tudo que você conquistou. E de repente uma voz do céu, lembra aquela rede que eu te falei? A rede foi lançada, pegou ele. Uma voz do céu que diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Aí você pode dizer: não será para os meus filhos. E Jesus tem uma outra parábola de dois filhos que estão lutando um contra o outro por causa da herança do pai. Às vezes aquilo que a gente achou que era a bênção dos filhos se tornou motivo de disputa, de divisão, de confusão. Nem isso conseguimos, às vezes planejamos e lutamos, e nem isso foi de bênção como nós havíamos imaginado. Jesus, melhor do que qualquer outra pessoa, resume o livro de Eclesiastes. Jesus, em Marcos capítulo 8, versículo 36, sabe o que ele diz? Pode abrir aí se você. Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que Jesus está dizendo, em outras palavras? A mesma coisa que o autor de Eclesiastes. Ganhar o mundo inteiro, o que é? Não tem valor algum. Se a vida se restringe a esse aqui agora, passa. Se você comeu bem, se você não comeu bem, se você foi feliz, se você foi infeliz, sabe uma coisa? Passa. E a morte põe fim a tudo e não tem depois? De que vale? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Veja só o versículo 3 do capítulo 1 de Eclesiastes. O que o homem ganha em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? O que o homem ganha? Pelo menos eu deixaria minha memória, entraria para a posteridade. O meu nome será nobre, honrado, tempos depois. Sabe de uma coisa? Quantos aqui lembram do nome de seu tataravô? Levanta a mão. Tataravô. Se nem você, que é descendente direto, lembra? Você tem alguma esperança? Você não está se sacrificando bastante pelos seus tataranetos, não? Que nem vão se lembrar de você. Isso é uma constatação. Com o passar do tempo, nós nos tornamos apenas números em estatística da população que viveu. Eu nada sei sobre o meu tataraneto. Não sei se era careca, se era alto, se era baixo, se era curto, se era... Não sei quando foi que ele conheceu minha tataravó, não sei. Eu não sei nada a respeito. Talvez você saiba mais do que. Parabéns para você.
Geralmente a nossa memória é muito curta, até mesmo em relação aos nossos antepassados. Ficamos desesperados agora, né? Parece que é isso que o autor de Eclesiastes quer. Levar a gente a essa constatação, levar a gente a esse desespero, essa agonia, que é... Ele não é necessariamente pessimista. Tem tanta gente que interpreta mal o Eclesiastes e diz assim: ele está sendo pessimista, ele está sendo pessimista, é o mais mal-humorado. Eu já vi um livro recentemente que, na minha opinião, está mal interpretando esse livro. Esse é um livro mal-humorado. Ele é pessimista. Ele não é pessimista, ele é simplesmente realista. Se a vida é isso que temos diante de nós, debaixo do sol, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. E não há muito sentido e significado, não. E ele chega ao ponto de dizer que não há muita diferença depois entre um cachorro e um ser humano, porque quando são enterrados a gente não sabe. Assim como passou um, passou o outro pela vida. A morte pôs fim aos dois, e os dois foram extirpados da existência. Já não existem mais nenhum nem o outro. E qual a diferença entre eles então? Que grande absurdo da própria existência. Quando nos leva o autor de Eclesiastes a essa constatação da realidade, aí sim ele está pronto para nos conduzir ao próximo passo. E ele vai dizer, no final do livro, em outras passagens ele comenta, mas para terminar, para a gente chegar ao ponto, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Capítulo 12, último capítulo de Eclesiastes. E os últimos versículos de Eclesiastes dizem o seguinte, capítulo 12. Versículo 13, ele vai resumir, veja só. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. E qual é a conclusão dele? Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Assim termina o livro de Eclesiastes. O resumo é: teme a Deus, guarda os mandamentos, sirva ao Senhor, porque o Senhor trará juízo em todas as coisas. Se ele fala agora de juízo, se ele fala agora de Deus, se existe um Deus e se existe um dia de juízo, é porque existe algo que vai além do sol, acima do sol, acima do céu e além da vida. Juízo é algo que acontece depois desta vida. Portanto, ele já vislumbra, depois de ter trazido a nós uma constatação no que dá para o existencialista, no que pode chegar alguém que é existencialista, que é materialista, que é hedonista, a que ponto de toda a exploração da vida em busca de sentido e significado vamos perceber o vazio, o niilismo de Nietzsche, o vazio de significado das coisas, o absurdo da própria existência. E concluindo isso, somos levados a Deus, a transcender. Calma, existe um Deus. E se existe um Deus, então as coisas não se restringem aqui e agora, ao debaixo do sol, ao além do sol, acima. Há um Deus e há propósito, há um Deus e há motivo, há um Deus e há sentido, né? Porque Deus é criador, ele tem uma razão de ser, ele tem nos criado. Então, nosso propósito nós encontramos em nosso Criador. E é um dia de juízo final. Esse é um dia de acerto de contas. Então, cada ato de nossa vida se reveste significado, seja ele bom, seja ele mau. Tudo teremos um dia, de tudo teremos que prestar contas. Então, tudo vale a pena, tudo é significativo, tudo importa. Não sob a perspectiva do aqui e agora, do debaixo do sol, mas sob a perspectiva de Deus, da sua própria existência e criação, e sob a perspectiva da eternidade, do dia de juízo final. Meus amados irmãos, nossa vida se reveste de pleno significado.
cada ato. Diz o Senhor Jesus: um copo d'água dado a um profeta, porque o recebeu e o acolheu como profeta, confere ao doador o dom, o galardão de profeta, a recompensa de profeta. Cada copo d'água, cada coisa mais singela, cada uma de suas lágrimas, diz o Senhor, estão guardadas no meu homem. Nada é vão. Só é vão a vida sob a perspectiva humanista, existencialista, hedonista, materialista, do aqui e agora, do debaixo do sol. Esta vida realmente parece ser sem sentido. Esta vida, a vida pela vida, parece um grande absurdo. A vida pela vida não se completa, não há plenitude, paz, nem felicidade perene. Porque nós somos criados por Deus e para Deus. Nós temos vocação para o eterno e só Deus pode fazer a alma do homem feliz. Só quando o homem se encontra com o seu Criador é que ele atina para o destino seu, para a sua grande vocação. Aquele que tem potencial para o eterno não consegue se satisfazer por nada inferior. Criados por Deus e para Deus, tendo nossa vocação para o Altíssimo, só nele encontramos sentido e razão. Só nele a nossa vida não é uma vaidade. É só com Deus que nós encontramos paz. Nossa alma só tem paz quando ela descansa em Deus, como disse Santo Agostinho. Fomos criados por ti e para ti, e só quando nós repousarmos no Senhor é que teremos definitivamente encontrado a paz, a alegria e a felicidade e o juízo dele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, conclui o seu livro, a sua carta. E o seu tema, principalmente ali, ele conclui mais o tema da ressurreição. É o capítulo que trata da ressurreição, como nenhum outro capítulo da Bíblia trata. Se você quiser descobrir mais sobre a ressurreição, leia 1 Coríntios capítulo 15. E por falar na ressurreição dos mortos, por falar em algo que transcende a essa existência, que vai além do sol, ele conclui dizendo assim: meus irmãos, visto que existe a ressurreição, ele diz: portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil, não é vaidade. Olha que coisa interessante. À luz da ressurreição, por conta desta esperança bendita cristã, trabalhemos, corramos a carreira que nos está proposta. Cada uma das nossas obras, cada ato e cada segundo é contabilizado. Deus leva em consideração todas as coisas e pedirá conta de tudo. E porque temos a bendita esperança da ressurreição, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. No Senhor não é em vão a nossa vida, não é em vão a nossa família, não é em vão o nosso testemunho, o nosso trabalhar. Cada sentença proferida que sai de nossos lábios, de todas elas teremos que prestar contas. Cada uma de nossas obras se reveste de pleno significado. Você compreendeu então essa mensagem? Onde que encontramos sentido na vida? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, experimentar disso, daquilo, ter, fazer, acontecer, quando despreza o principal, a sua própria alma. Do que vale as pessoas se dedicarem, buscarem viver como se este mundo bastasse, como se essa vida bastasse, como se tudo fosse o que temos diante de nós, da nossa existência terrena. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, o autor de Eclesiastes, nos convida a uma reflexão e quer que caia a ficha para nós, de que nós não existimos para o aqui e agora.
Nós existimos para algo além dessa vida, além do sonho.